Olá, queridos, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos, boa noite, povo de Deus. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui para mais uma transmissão, para mais um encontro de Clínica Pastoral. Você é muito bem-vindo a este encontro, que Deus possa estar, desde já, abençoando cada um que irá participar deste encontro. Regina Lira e família, graça e paz, querida, boa noite. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que tudo possa estar correndo muito bem por aí. Hoje temos esse encontro, mais um encontro de Clínica Pastoral. É um momento em que vamos conversar um pouco, bater um papo sobre um assunto muito importante que já temos tratado já nos encontros anteriores e hoje vamos concluir essa conversa. E depois, certamente, recomeçar outra conversa com outro tema relevante para a nossa caminhada de fé, temas recorrentes da Clínica Pastoral. Hoje vamos estar concluindo, então, a nossa conversa sobre a ingratidão, feridos pela ingratidão. Você já passou por isso? Você pode desde já estar se preparando para participar com as suas considerações, com as suas perguntas. Eu espero que possamos ter em Deus um encontro muito abençoado, muito gostoso, muito edificante para as nossas vidas. Andressa Nogueira e Alain e companhia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida, que tudo esteja correndo muito bem aí no seu lar. Paulo Roberto Paradella, que bom te ver por aqui. Eu acho que não te vi por aqui nos últimos encontros. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, a irmã Elizabeth. Que estejam todos desfrutando da paz, da bendita paz do Senhor. Muito bom. Vamos começar dentro de alguns minutos esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Vá se preparando aí para você participar conosco. Sua participação é importante, né? Queremos ver a sua participação aqui. Vamos concluir hoje a nossa conversa de 2 semanas que já vemos conversando sobre esse assunto, que é ingratidão. Ingratidão, feridos pela ingratidão. Você já passou por isso? Então vamos estar conversando sobre isso. Nosso desejo é que o povo de Deus, todos que estejam nos assistindo, participando, possam ser grandemente abençoados. Enquanto o povo de Deus está chegando aqui, quero reforçar os nossos encontros e a nossa dinâmica, os horários da nossa dinâmica e dos nossos encontros. Nós estamos então, voltamos a nos reunir presencialmente, domingo pela manhã. Então, todo domingo pela manhã, temos encontros presenciais, começamos nesse domingo. Foi muito bom, muito agradável. Começamos com a escola bíblica dominical e depois segue-se o culto. À noite, voltamos aos cultos online. E nas terças-feiras, como hoje, Clínica Pastoral, 20 horas, e quarta-feira também, às 20 horas. Deus é bom. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Muito bem, vamos nos preparar para estarmos orando ao nosso Deus, buscando a presença dEle.
E você também se prepare para participar. Vamos então falar com Deus? Você, onde você estiver, você pode nos acompanhar. Se puder, pode fechar os seus olhos, se assim for possível. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, com alegria nós estamos aqui mais uma vez para este encontro de clínica pastoral. Queremos, Pai, pedir a Tua bênção sobre cada uma pessoa que está participando deste encontro. Sua bênção vem sobre todas aquelas que irão assistir este vídeo. Que o Teu Espírito Santo possa estar no controle de todas as coisas, de nossas vidas, da vida daqueles que vão assistir este vídeo. Querido Pai, o que nós desejamos é que os corações sejam tocados, que pessoas tenham um encontro real com Jesus, que vidas sejam edificadas e muitas vidas sejam curadas, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Abençoa, Deus bendito, cada família do Teu povo. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Pai, as famílias da nossa nação brasileira, todas as famílias. Que o Senhor visite todos os lares e abençoa, trazendo suprimento, as provisões materiais e, acima de tudo, as provisões espirituais. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer cura aos enfermos. Não só os enfermos alcançados pela pandemia, que hoje assola o mundo, mas também aqueles enfermos alcançados por qualquer outro tipo de enfermidade. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, não há outro Deus além do Senhor. Visite os corações também, corações ansiosos, corações que estão, ó Deus, dominados pelo pânico, pelo medo, corações que estão sem esperança, sem fé, corações que estão abatidos, desanimados. Visita os corações e, ó Deus, inunde estas vidas com a Tua bendita e poderosa paz. Traz sobre nós um peso de fé, de confiança no Senhor. Levanta aquele que está abatido, aquele que está caído, aqueles que estão em depressão, em nome de Jesus. Traz cura interior sobre, ó Deus, o Teu povo, sobre os brasileiros. De forma especial, Pai, nós clamamos que o Senhor traga cura interior sobre a vida daqueles que estão assistindo ou vão assistir este vídeo. Que o nome de Jesus seja glorificado. Abençoa a nossa nação, os governantes em todas as áreas, que a boa e poderosa mão do Senhor continue sobre a nossa nação. Que haja paz no Brasil e que toda malignidade, tudo o que é mal, toda proclamação de malignidade cesse e que o Senhor remova de nossa nação todo tipo de doutrinação, toda ideia, toda ação, todo pensamento que não vem do Senhor, que sejam contra as palavras, a palavra e os princípios do Senhor. Venha nos abençoar. Fica conosco. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Graças a Deus. Diz aí onde você estiver. Graças a Deus. Diga aí. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó.
Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Não se canse de dizer isso. Deus é bom. Claudenir Batista. Deus abençoe sua vida. Claudenir. Lucielen. Pastor Alain e família. Deus abençoe vocês. Né? Sandra Souza. Deus abençoe sua vida. Que bom te ver por aqui. Deus abençoe sua casa. Que a paz de Deus possa estar em todos os lares, que esse seja um tempo de grandes e profundas experiências com o Senhor, um tempo em que a nossa fé está sendo provada, amém? Mas também que a nossa fé seja aprovada, que sejamos fortalecidos pelo Senhor. É um tempo de buscarmos a palavra de Deus, é um tempo de pormos a nossa fé em prática. Então, amados, nosso encontro de hoje, como já me referi no começo, nós vamos hoje estar então encerrando esse encontro de clínica pastoral, esse bate-papo sobre ingratidão. Estamos conversando sobre o tema ingratidão, feridos pela ingratidão. Você já passou por isso? Então, nós já falamos um pouco sobre a relevância desse assunto. É recorrente na nossa vida, é recorrente no meio da igreja, é recorrente nas clínicas pastorais. Vimos também o que é ingratidão, já compartilhamos sobre isso. É uma doença do caráter, de natureza espiritual, né? E vimos também estamos vendo algumas questões que envolvem a gratidão e ingratidão. Vimos, por exemplo, como as pessoas reagem após receber o benefício. Daí pode nascer a gratidão, pode ser revelada, melhor dizendo, a gratidão ou a ingratidão, né? E vimos então que é algo sério, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. E quero reforçar, sempre farei isso nos nossos encontros, nós trazemos esse assunto aqui, no exercício do nosso ministério pastoral, para que você que está assistindo, participando, você possa então ser abençoado, que possamos estarmos preparados a lidar com isso na nossa vida, em primeiro lugar, e que possamos também estar preparados para ajudar outras pessoas que possam estar sendo vítimas de ingratidão, presta atenção, e sendo também autores de ingratidão, porque essa é a questão. Tem os dois lados dessa questão. E hoje, então, nós vamos continuar esse assunto, né? Vamos pensar um pouco sobre esse assunto, como a ingratidão está presente e cresce no nosso coração. Esse é o ponto de partida de hoje. Como a gratidão ela aparece, né? E como ela cresce no coração humano. Pode participar, você pode colocar aí o seu pensamento, a sua opinião, o que você pensa. Vamos participar. Este é um encontro que tem que ser bem interativo para que ele possa ser bem rico e bem produtivo, ok? Como a ingratidão está presente e como ela cresce no coração das pessoas. Terminamos nosso último encontro, né? Citando o exemplo de Davi, que ele reconheceu na sua vida, ele reconheceu como ele foi abençoado, né? Ele disse assim, Salmo 116, verso 8, pois livraste da morte a minha alma. Davi falando em relação ao Senhor. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Então, veja o que diz o salmista. Ele reconheceu que Deus estava cuidando dele, Deus o tinha livrado. Então ele pergunta assim, no mesmo salmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Né? Que darei ao Senhor? E nós encerramos então nossa conversa no último encontro, na última clínica pastoral, falando que pelo menos 3 coisas nós podemos fazer. Reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos, Deus é a fonte de todo bem,
agradecer e adorar a Deus por todos esses benefícios, amém? Vamos ser gratos e proclamar, dar testemunho aos outros sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Porque às vezes recebemos a bênção e ficamos caladinhos, né? Mas quando formos abençoados, precisamos dar a devida honra, a devida glória a Deus. E passa por isso a gratidão, não é verdade? Sermos agradecidos, agradecer por todos os benefícios que Ele nos tem feito e dar testemunho, muito importante. Às vezes nós achamos que fomos abençoados, conseguimos alcançar ou receber algumas coisas pelo nosso próprio mérito, mas não é assim, ok? Então pode começar a sua participação, vamos aguardar. Você pode estar então, como é que a ingratidão chega ao coração das pessoas e como ela cresce? Temos visto também que é algo que precisa ser tratado por nós, que a gratidão ela é uma virtude que precisa ser aprendida. As virtudes têm que ser aprendidas. Nós temos que receber as virtudes e desenvolver e lutar para manter essas virtudes presentes. O exemplo que nós podemos dar é quando os pais ensinam as crianças as boas maneiras, né? E tem que ensinar, não nasce sabendo. E ao longo da infância e até da adolescência, os pais vão acompanhando, né, o desenvolvimento, a manutenção, né, o crescimento dessas virtudes. É assim que vai se formando o caráter. Então, as virtudes, elas precisam ser, não só ser aprendidas, estar em nós, mas elas precisam ser desenvolvidas, né? E nós, como os crentes, os cristãos, precisamos cultivar essas virtudes. Uma delas, que é essa que estamos nos referindo aqui, é a virtude da gratidão. Então, vimos então que a ingratidão é um sentimento. É um sentimento de natureza má. Não é um sentimento de origem do bem. É de natureza má, né? E é como uma semente, uma sementinha no interior, né? No coração das pessoas, né? E geralmente essa semente ela encontra lugar nos corações, nas pessoas, né? Quando as pessoas têm a premissa de que elas não se sentem reconhecidas, ou seja, elas não se sentem beneficiadas. Em outras palavras, elas acham que têm o mérito, têm o merecimento. Daí elas não agradecem, eu tenho mérito, e por isso mesmo começa a pensar que o bem que lhes foi feito, o benefício que lhe foi feito, é a obrigação do outro, é a obrigação de Deus, é a obrigação do parente, é a obrigação do irmão na fé ou da irmã na fé. Então, a ingratidão, ela é algo de natureza má, é uma semente que precisa ser cortada antes que ela germine. Mas o que faz isso acontecer é essa ideia de que eu mereço, se eu mereço, logo não tenho nada que agradecer. E lembra que nós falamos no nosso primeiro encontro que a origem disso está quando o homem não reconhece a bondade de Deus e não agradece ao Senhor. Por exemplo, não reconhece que Deus é bom, que Ele amou o mundo de tal maneira e acha que as coisas boas da vida teria que acontecer no automático para a vida deles. E é exatamente isso que acontece com as pessoas ingratas. Jaque Ramos, boa noite, graça e paz. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Márcia Cristina, Deus te abençoe.
a sua vida, também a sua casa. Algumas pessoas consigo visualizar por aqui. Vocês são bem-vindos aqui. Então, a ingratidão, como já temos visto, ela é um sentimento de natureza má, né? Então, a ingratidão, como já me referi há pouco, é uma doença do caráter, da formação, do interior, do espiritual, na área espiritual. E precisa de cuidado, ok? Precisa de cuidado, precisa de tratamento. Precisa ser tratada, precisa ser curada. Podemos dizer, para entender melhor, como a ingratidão ela está sempre presente e cresce no coração. Para entender melhor, nós podemos então, à luz da Bíblia, dizer que ela é uma doença, aspas, de natureza espiritual, né? Como alguém já afirmou, é a expressão máxima de pecado diante de Deus. Ok? Como então a ingratidão chega ao coração? Como ela cresce? O que você acha? O que faz a ingratidão é sofrer. O que faz a ingratidão é crescer no nosso coração e trazer para nós sofrimento, né? Como a pastora Lídia está escrevendo aqui, né? Estamos falando sobre a ingratidão, sobre que sofremos e as que somos causadores, que fazemos os outros sofrer. No finalzinho a gente vai chegar a essa parte aí, mas é bom já irmos pensando sobre isso. Sempre quando vamos falar, estamos falando sobre esse assunto, vamos procurar ver em nós mesmos, com toda sinceridade, como temos caminhado nessa senda da gratidão ou da ingratidão. Há uma passagem bíblica que bem nos ajuda a refletir sobre a ingratidão, como nós tratamos com esta virtude diante do nosso próximo, do antissemelhante. 1 João 4,20, nós lemos a seguinte expressão: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Que coisa, hein? Olha que sabedoria da palavra de Deus. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Que coisa tremenda! Tomando essa declaração da palavra de Deus, tomando este argumento, essa linha de pensamento relacionado ao amor, podemos aplicá-lo também relacionado com a gratidão. Vamos fazer isso? Pense bem comigo o seguinte: pois quem não é grato ao seu irmão a quem vê, como pode ser grato a Deus a quem não vê? Por isso que no nosso primeiro encontro nós começamos fazendo essa afirmação, que a ser grato ou ingrato tem a ver, em primeiro lugar, com a nossa relação com Deus. Nós não temos para onde sair, amados. Você é grato a Deus? Nós reconhecemos realmente a bondade de Deus. E ao reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia para conosco, nós vamos reconhecer que não temos mérito algum, certo? Vamos reconhecer que não temos mérito algum. Então isso é muito importante, né? Quem não é grato ao seu irmão a quem vê, como pode ser grato a Deus a quem não vê? O irmão Claudenir está falando aqui que sofreu, ele diz aqui, eu confesso que sofri ingratidão e também fui causador de ingratidão.
Ele coloca aqui, sei lá, mas eles que preferem ouvir mais, tá certo. Mas ele está reconhecendo isso aqui, né? E é algo que nós precisamos refletir sobre isso. Parece que é um tema secundário na nossa cultura evangélica, um tema bíblico secundário. Mas vejam que não é. Porque, como já dissemos também em outros encontros, é quase um mandamento, né? Sede agradecidos a Deus. Em tudo dai graça. E a questão é, se eu sou agradecido a Deus? Se eu sou agradecido a Deus de fato, naturalmente eu vou ser grato ao meu irmão, né? Ou seja, a ingratidão, ela alcança o coração do homem, encontra lugar no coração das pessoas e cresce no coração humano porque quando não há gratidão a Deus. Quando não há o espírito, o senso de gratidão ao nosso Deus. Como o coração não é grato a Deus, também ele não será grato ao próximo, ok? Ao próximo. Eu tenho um pastor amigo meu que trabalhou um tempo até junto comigo, e hoje ele pastoreia uma igreja também no nosso estado. E por trabalhar comigo, quando lá no escritório, quando eu exercia advocacia, e eu convivia com ele, e eu observei uma coisa nele que, às vezes, nós íamos em alguns lugares juntos, e várias vezes nós éramos assim, mal recebidos, sem atenção. E eu observei aquilo uma vez, eu achei que era uma mania dele fazer isso, por fazer no automático. Aí chegou um certo tempo, eu conversei com ele, eu falei, vem cá, você sempre faz isso a essa pessoa, e geralmente, principalmente quando as pessoas nos atendiam mal, quando eram até não muito educados, na saída ele tinha uma voz muito importante, falava assim, muito obrigado. Mas falava assim, sem ironia, sem nada, e saía dali. Eu perguntei, ele falou assim, não, mas é assim que a gente combate. É assim que a gente combate esse espírito de atender mal, esse mau humor. E sabe que ele realmente tinha razão. E eu quero confessar para você, e faço isso com muita alegria, eu aprendi isso. Aprendi isso. Aí num lugar, no comércio, a gente obrigado. E às vezes vamos no local, a pessoa atende, nem olha para você, mas na saída assim, obrigado. Não é? Então eu aprendi isso com ele porque isso é muito importante. O que isso manifesta? Que ele era uma pessoa, de fato, grata, e ele agradecia a Deus. Temos aqui difícil quando fazemos o bem a alguém, além da ingratidão, sofrer também indiferença e ainda receber o mal pelo bem que se fez, né? Creio que o ser humano é uma espécie de mais difícil da Terra. É a espécie mais difícil da Terra. Eu tenho aqui, quem está falando aqui é a Márcia Cristina, né? É difícil quando fazemos o bem, é muito difícil, né? E recebemos ingratidão, né? E quando isso não acontece, ainda mais malignidade ainda, né? E creio que o ser humano é a espécie mais difícil da Terra. O ser humano, ele tornou-se uma espécie complexa. O que nos torna difíceis, como está aqui, né? É a distância de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito, completo. A Bíblia diz que o homem tinha relação direta com o Senhor, direta com Deus ali. Tudo ia muito bem. Mas quando o homem ele se afastou de Deus pela desobediência, toda a estrutura
humana, toda aquela imagem de Deus que Deus emprestou ao homem, né? Foi criada a imagem e semelhança de Deus, foi desconfigurada. Aquela imagem foi corrompida. Todo aquele sistema passou a funcionar mal. Os valores foram danificados. Por isso que Deus nos mandou o seu Filho para restaurar, refazer. E estamos todos diante da oportunidade de sermos refeitos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lá no original, esse tudo se fez novo está no contínuo. E eis que tudo continua sendo renovado. E nós estamos aqui, irmã Márcia e vocês que nos assistem, como a Lígia sempre diz, estamos em construção. Estamos em construção, sendo renovados. Quando Cristo vier e nós formos ao encontro dele, quando recebermos um corpo, como Paulo diz, incorruptível, tudo zera. Aí tudo vai ser perfeito, como foi Cristo, teve aquele corpo incorruptível, nós vamos ser incorruptíveis. Mas por ora, mesmo tendo recebido Jesus como Salvador, tendo o Espírito Santo dentro de nós, nos fazendo, nos construindo em novo homem, e já tendo o passe, né, de entrada no céu, o passaporte, ainda assim podemos incorrer em pecados, entre os quais a ingratidão. Por isso que a Bíblia alerta, o próprio Deus da Bíblia nos alerta a sedes em tudo agradecidos, sede agradecidos a Deus. Sandra de Souza, irmã Sandra de Souza está aqui, que alegria tê-la aqui. Opa! Bondade da Sandra de Souza. Sandra de Souza foi uma filhona na fé, que Deus nos deu a possibilidade de tê-la aqui conosco, né, Lígia? Uhum. E ela está escrevendo aqui, está escrevendo aqui: quando eu era sua ovelha, nunca vi o Senhor ser mal educado, como ninguém, sempre calmo e sereno. Deus abençoe sua e sua família. Obrigado, querida, bondade sua, né? Bondade sua, mas se isso de fato tem aconteceu, eu quero agradecer o seu carinho, mas dizer que a glória mesmo é do Senhor. É dele, ele faz certas coisas, porque por nós mesmos, irmã, você nem imagina. Que às vezes, né, por dentro a gente é um caldeirão, né? Mas Deus tem que nos controlar, né? O mérito não é nosso, mas eu agradeço essa deferência, o seu carinho, não é? E nem ia ler, mas para prestigiar a querida eu faço essa leitura aqui. Mas a glória é do Senhor e Deus sabe disso. Amém, queridos? Então, queridos, nós precisamos cuidar dessa parte. Quando cairmos numa cilada, porque o pecado na vida do novo nascido, aquele nascido de novo, ele é uma casualidade, né? Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo não peca, no sentido não vive pecando, porque Jesus ensinou que nós devemos pedir perdão pelas nossas faltas. Então, é uma possibilidade de pecarmos sim, mas o crente, quando peca, ele não tem prazer, ele não tem gosto pelo pecado, ok? Então, nós precisamos cuidar. Qual é o objetivo dessa clínica pastoral? É que possamos cuidar disso. Vamos ser cuidadosos. E o intuito desse encontro clínica pastoral, o intuito é que haja em nós sempre essa renovação. E que haja libertação. Porque às vezes a sementinha maligna cai no nosso coração e fica ali. Se não cuidarmos, tirarmos a semente e jogar fora, ela vai crescer
ela vai desenvolver. Volto ao ponto, que é o ponto crucial, é que isso tudo se ajusta quando nós somos gratos ao nosso Deus. Agora sim, feridos pela ingratidão, né? Ou ferindo com ingratidão. É o que a Lígia colocou aqui, que algo que nós precisamos também considerar. Porque, às vezes, a pessoa ela foi ferida pela ingratidão. Mas pode ocorrer também que nós estamos ferindo outros com a ingratidão. Você já passou por isso, né? Nós somos, será que eu sou grato mesmo? Será que eu não sou ingrato? Será que você é grato mesmo? É a pergunta que cada um tem que fazer. Será que eu sou uma pessoa ingrata? Porque é muito importante, nesse ponto da nossa conversa, eu quero dizer a você com todo o amor, que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre certas coisas em nós que nós não conseguimos ver. Porque também é da nossa natureza não ver aquelas nossas mazelas. Enxergamos as mazelas na vida dos outros. E pode ocorrer que eu não consigo ver os meus erros. Eu não consigo ver que eu sou uma pessoa ingrata. Não sou reconhecido. Mas eu não consigo ver. Mas o Espírito Santo de Deus pode me mostrar. Então, meu desejo é que os nossos corações sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Como orou o salmista, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Porque certamente eu, quando falo esse salmo, eu sempre menciono que o salmista deve ter pensado e dito assim, poxa, eu não consigo ver muito erro em mim. Ou então procurei e não achei. Né? Mas ele diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Amém, queridos? Então, sou ingrato mesmo, né? E se o que eu posso fazer com a ingratidão que eu sofri, né? E também eu quero acrescentar aqui a pergunta da Lígia, o que eu posso fazer com a ingratidão que eu pratiquei? Então vamos considerar agora, já entrando na reta final da nossa conversa, você pode ir falando aí que eu interrompo para dar atenção à sua participação. Vamos considerar algumas coisas assim muito importantes para a nossa clareza, para a nossa edificação. A ingratidão, ela bloqueia, ela impede a bênção de Deus. Ela impede que a bênção de Deus chegue até nós. A ingratidão, ela impede isso. Então, começa aí. Se eu sou ingrato para com o meu próximo, por aqueles que me fazem bem, eu estou causando impedimento para que a bênção de Deus chegue a mim. Além de eu ferir outra pessoa se a minha ingratidão é diretamente contra outra pessoa. Ok? Então, ela impede isso. Já pensou nisso? Isso é um princípio bíblico. E ela traz consequências. A ingratidão, ela é uma faca de dois cortes, de dois gumes. Ela tanto fere ao autor, tanto fere a vítima, como fere ao autor. Porque aquele que pratica ingratidão, ele fere
aquela pessoa que lhe fez bem, que lhe abençoou, e também ele se fere, ele causa para si mesmo consequências danosas. A irmã Andressa coloca assim: eu sou ingrata quando deixo de fazer o que Deus nos mandou. Verdade. Pois Jesus morreu pelos meus pecados. Isso mesmo. Então, queridos, a ingratidão é essa faca de dois cortes. A ingratidão traz consequências. Vamos dar um exemplo muito conhecido aqui da palavra de Deus. O povo hebreu lá no Êxodo, né, ilustra bem essa questão, né? Porque diz o verso 4 do capítulo 11 de Números, diz assim: ora, o vulgo que estava no meio deles, no meio do povo, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O povo estava no deserto, a caminho da promessa, da terra prometida. O povo era um povo liberto, tudo crente foi libertado pelo Senhor da escravidão do Egito. E, em determinado momento, eles ficaram reclamando porque não tinham carne, não podiam fazer o churrasquinho no deserto. Uma versão da Bíblia, a Nova Versão Internacional, tem a seguinte redação: um bando de estrangeiros que havia no meio deles, dos judeus, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Entende, queridos? E esse texto aqui é um verso que vai mostrar que essa ingratidão, ela trouxe consequências para a vida do povo. Feriu o coração de Deus, mas trouxe também consequência para a vida daquele povo, daquela geração. A pastora Lígia está escrevendo o seguinte: estamos sempre olhando o que nos falta. O povo no deserto tinha tudo, tinha a presença de Deus, tinha liberdade. Não apanhava de feitor do rei, levava chicotada. Podia estar junto com a sua filha, o esposo com a esposa, o casal com as crianças. Os filhos não viam mais os pais sendo açoitados, chegar em casa depois de um dia de trabalho forçado, com os ferimentos do chicote dos feitores do rei. Estavam livres em Deus, olha que maravilha. Mas o que aconteceu, como a Lígia escreveu aqui, estava olhando o que faltava. Ah, viu todo lá o cardápio, está faltando aqui a carne. E logo manifestaram a sua ingratidão para com o Deus libertador. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Não é assim? E a pastora Lígia continua aqui falando. O povo agiu daquela maneira como se Deus estivesse devendo a ele dar churrasco. Como se Deus estivesse prometendo a ele, estava em dívida com ele. E Deus, quando tirou do Egito, disse que ia dar uma terra que mana leite e mel, não falou que ia dar churrasco enquanto estava no deserto. Então, é como se Deus fosse devedor. Eu também tiro essa menção da Lígia aqui para reafirmar o que já dissemos hoje mesmo. A ingratidão acha que a pessoa deve. Ele me fez bem porque ele tinha que fazer mesmo. Não sou merecedor de nada, queridos. Nem diante de Deus e nem diante dos homens. Né? O irmão Claudinei está falando o seguinte, que até hoje ainda existe no meio do povo de Deus os murmuradores, os ingratos. Mas nós temos que lutar contra isso, né, querido? Temos que nos libertar disso, daí porque estamos aqui tratando deste assunto.
Então, por que ser grato? Pode me responder essa pergunta? Por que ser grato? Por que agradecer a Deus? Por que ser grato? O que você acha? Por que ser grato? Por que agradecer a Deus? Em primeiro lugar, enquanto você vai pensando a sua resposta, eu vou respondendo aqui as mais fáceis, a resposta mais fáceis, né? Mas participe aí. Por que agradecer a Deus? Por que ser grato? Primeiro que isso agrada a Deus. Isso já encerraria o assunto. Nós precisamos nos preocupar em sermos agradecidos a Deus, porque agrada, alegra o coração de Deus. Nós fomos criados para sermos gratos, para louvar, adorar o Senhor. E o louvor, a adoração, o culto, ele precisa estar recheado desse espírito de gratidão a Deus. Então, porque eu preciso agradar o coração do meu Pai Celeste, do meu Deus, amém? Então, essa questão já responde todas as outras. Agradar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Provedor, né? Então vamos ser gratos. Mas grato por quê? Por quê, pastor? Eu estou passando a maior necessidade, você pode pensar aí. Mas olha, a ingratidão, ela trafega, ela está presente em qualquer momento, porque é um problema do caráter, é um problema da alma, é uma doença da alma, precisa de cura, de libertação. O pastor está escrevendo aqui, o povo, quanto mais Deus dava, mais exigiam. É isso aí. Porque nós temos que sermos agradecidos a Deus no pouco, e também no muito, porque é do coração humano que está longe de Deus querer sempre, sempre mais, mais e mais, porque é uma doença, é um mal e precisa de cura e precisa de libertação. Então, a irmã Andressa diz aqui com bastante propriedade, porque recebi de Deus mais que merecia. Essa é a questão. Recebi porque não merecia. Recebi mesmo sem merecer. Recebi muito mais além do que eu merecia. A irmã Márcia Cristina diz, mesmo sem merecimento, recebemos a graça de Deus todos os dias na nossa vida, amém? A irmã Andressa diz aqui, eu lembro de Jó. Verdade, Jó é um exemplo para nós, né? Então, a Lígia está colocando aqui, geralmente os que exigem muito dão pouco, é verdade. Tem dificuldade de dar ao Senhor. Pastora Alexandra, irmão Alberto, estou te vendo aqui agora. Deus abençoe a vida de vocês. Está falando aqui verdade, né? Então, amados, o irmão Paulo Paradela coloca aqui, Mateus 6,7. Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se voltarão contra vós e os atacarão. Não joguem suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Claudemir fala aqui, porque somos povo e vaso, e ele... Porque somos o vaso e ele é o olheiro. Sou grato a Deus, porque sei que por mais que eu ache que mereça, sou devedor a Deus. É verdade, é verdade. Essa é uma grande verdade. Então, queridos, agradar o coração de Deus. A outra razão para agradecer, vamos já encerrar, é por tudo de bom que acontece conosco. Esse é um princípio que nós precisamos aprender e praticar.
quando acontece alguma coisa boa conosco, nós precisamos pensar logo, veio de Deus. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E a gratidão também trabalha no nosso interior. Ela muda o nosso interior. Nós vamos agradando a Deus e Deus vai nos abençoando. Verdade isso. Se eu agrado a Deus, eu vou ser abençoado. Lembra que eu mencionei que a adoração ela fecha, né, impede, bloqueia a bênção de Deus chegada? Então, a ingratidão, podemos dizer que é uma porta fechada para as bênçãos de Deus. Mas quando eu pratico a gratidão, eu vou mudando o meu interior e Deus vai me abençoando mais e mais. Amém, queridos? E Deus é justo. Deus é justo? É. Deus é bom? Ah, Deus é muito bom. Então, Ele vai estar atento ao coração daquele que é agradecido. Então, como diz a palavra de Deus, sede, pois, agradecidos a Deus. Em tudo, dai graça. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre de que maneira temos sido ingratos. Que o Espírito Santo nos ajude a lidar com a ingratidão quando somos vítimas dela. E que o Espírito Santo também nos cure e nos faça entender que Deus é o único que pode nos curar. E que não possamos ficar também levando adiante ressentimentos, lembranças de quando fomos feridos pela ingratidão, porque isso, ressentimento, vai fazer sentir de novo a mesma dor, vai sentir de novo aquela parte dolorida, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude e que, de fato, possamos ser gratos. Primeiro, agradecidos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, você que tem assistido esse vídeo, que está assistindo. Que Deus abençoe sua casa, a sua família. Que Deus enriqueça o seu coração com a presença dEle. Inunde o seu coração com a bendita presença dEle. Vamos falar com Ele? Amado Pai, querido Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensine a sermos gratos ao Senhor em tudo, mesmo quando a situação ela não nos agrada, porque a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dá-nos um coração grato, é o nosso clamor. Dá-nos um coração agradecidos, em primeiro lugar, pela salvação que recebemos, a tão grande salvação que recebemos do Senhor em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Pai. Que a bênção do Senhor venha sobre aquelas vidas que estão feridas, magoadas pela ingratidão. Que o Senhor derrame o bálsamo dos céus, o bálsamo de Gileade, sobre o coração ferido pela ingratidão. Que o Senhor traga a cura e liberte essas pessoas desses ferimentos. Pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que têm chegado à conclusão, que têm sido ingratos. Que o Senhor, ó Deus, os ajude a estar libertos, longe desse sentimento horrível, longe dessa malignidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Que
assiste este vídeo. Que tenhamos uma noite muitíssimo abençoada. Que a paz do Senhor possa inundar os nossos corações. Ó Deus, e dizemos ao Senhor muito obrigado. Aceite a nossa gratidão pelo que o Senhor é e também pelo que o Senhor faz por nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, não é verdade? Muito obrigado por ter estado conosco até esse momento, por ter permitido que pudéssemos entrar na casa de vocês, que vocês depois possam estar compartilhando esse vídeo, se desejarem, que você possa estar conosco novamente, próximo encontro, que é amanhã, às 20 horas. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor. Um grande abraço, um abraço a todos que estão nos assistindo. Meu abraço e o abraço da Lígia a todos vocês. Fiquem na paz.